Glória a Deus. Eu sou poderoso, nome de Deus. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, igreja. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém, igreja? Amém. 1 Pedro, no seu capítulo de número 3, a partir do verso de número 19. Amém? Amém. Glórias a Deus. Quem está lendo com Jesus vai dizendo amém. Amém. Glória a Deus. Eu creio que nunca ouvi falar dessa carta, nem sabia que Pedro tinha escrevido. Quero ajudar você, irmão, que está do seu lado, que ele pode te ajudar. Amém? Ou se não, faça um sinal que alguns dos ministros da casa do Senhor poderão também prestar auxílio. Glórias a Deus. 1 Pedro, capítulo 3, verso de número 19. Quem achou, diga amém. Amém. Glórias a Deus. Queridos, leiamos. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus. Esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva pelo batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Cristo Jesus. Amém? Querido Deus, somos gratos a Ti, Senhor. E Deus, pela Tua santa e poderosa palavra. Pai, eu te peço, Senhor, meu Deus, que essa semente, meu Deus, seja semeada, meu Deus, da glória em nossos corações. Meu Deus, que o Senhor venha nos revelar, meu Deus, aquilo, meu Senhor, da glória. Meu Deus, que é o Teu querer. Meu Deus, que é a Tua vontade. Meu Deus, aquilo que lhe apraz. Deus, continue, meu Senhor da glória, abençoando em nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Queridos, nós estamos aqui diante de um texto bastante interessante. Já tem alguns dias, algumas semanas, talvez alguns meses, que eu venho lendo essa passagem. É uma passagem meio enriquecedora, porque eu confesso para os irmãos que eu já li essa carta de Pedro diversas vezes, e tem pontos das Escrituras Sagradas que a gente sabe que só Deus para revelar, irmãos. Por mais que nós estudamos, por mais que nós esmiuçamos, por mais que nós tentamos ir a fundo no teor da mensagem, mas nós sabemos que só Deus para trazer divina revelação. Primeira coisa que eu observo nesse texto, irmão, é quem a escreve, é quem está ali a par desse assunto, que é Pedro. E nós sabemos que Pedro é um homem leigo, nós sabemos que Pedro não é um homem douto, não é um homem igual a Nicodemos, não é um homem igual a Gamaliel, não é um homem igual a Paulo. Ele é um homem, irmãos, leigo. Leigo é falta de conhecimento, é falta de algum tipo de informação. E nós sabemos que na época, na cultura hebraica, para você ter informativo, a nível do que ele está narrando aqui, só sendo uma pessoa muito bem ensinada e muito bem instruída. Salvo que o próprio Cristo tinha ensinado a Pedro tudo aquilo que ele tinha que fazer e a forma que ele tinha que proceder. Tanto é essa questão que nós vamos observar o próprio Gamaliel olhar para todos aqueles homens que eram doutores e dizer assim: bom, se verdadeiramente, aleluia, há de ser que aquele que ensinou a Pedro foi o Senhor Jesus Cristo,
pode ficar tranquilo, porque o que ele está falando, aquilo que Jesus ensinou, é verídico, é verdadeiro e vem da parte de Deus. Amém? Então você vê que Pedro ali ele ganha uma testificação em cima daquilo que ele está passando. E uma coisa, irmãos, que é interessante aqui nessa passagem é ele fazer referência à pessoa de Noé. Se os irmãos forem observar, irmãos, Pedro ele trata de uma questão até um pouco aprofundada. Ele vai falar acerca das águas do dilúvio e ele vai linkar isso com a questão da salvação. Vós sois salvos. E uma coisa, irmãos, que eu fico observando é que a Escritura Sagrada ela nos dá detalhes de riqueza. E eu meditando, irmãos, durante essa semana, eu passei a observar o seguinte, irmãos, existem dois tipos de fenômeno que aqui Pedro está abordando de uma forma profunda na Escritura Sagrada. Quando você pega um livro, a estrutura ali do livro de Gênesis, você vai ver, irmãos, dois tipos de observação que eu posso fazer na Escritura Sagrada. A primeira, uma primeira grande inundação que aconteceu sobre toda a extremidade na terra na época de Noé. A segunda, quando Deus cria os céus e a terra já estava submersa, a terra já estava cheia d'água. Então você observa que esses dois fenômenos acontecem no livro de Gênesis, e esses dois fenômenos, irmãos, têm uma parede, só que cada um com o seu objetivo. Primeiro, Deus cria os céus e a terra. Uma coisa é você criar, e outra coisa é você organizar. Deus somente criou, Deus não organizou. Para organizar, Deus teve que começar a ditar. Olha, verdadeiramente que haja uma expansão nos céus. Olha, que haja separação entre águas e águas. Olha, que haja verdadeiramente a separação da porção seca, que nós conhecemos como terra, e a porção ali de água, que se deu o nome de mar. Então você observa que Deus começa a pôr em ordem a sua criação. E na passagem, irmãos, de Noé, aparentemente o que nos dá a entender é que agora é uma desordem. Aí você observa o seguinte, irmão querido, mas Deus no princípio da criação organiza. E agora Deus, depois de criar, desorganiza. Por que de tudo isso? Irmãos, nós bem sabemos que o que gera isso é a desobediência. E se nós formos trazer isso para nossas vidas nos dias de hoje, é como se Deus nos tirasse do mais profundo lamaçal, de uma vida 100% desorganizada, de uma vida que era um caos, de uma vida onde nós éramos refém da bebida, éramos refém do cigarro, éramos refém da prostituição, éramos refém do adultério, éramos refém da fofoca, da mentira, e Deus dissesse para nossas vidas, ei, fica tranquilo, da mesma forma que no princípio, o astra de Deus, o verbo vivo encarnado, ele já está posto em ordem. Eu tenho o poder de organizar. Deus tem o poder de colocar a nossa vida totalmente em ordem. Mas para isso nós precisamos crer. Você observa, irmãos, que Noé, Deus dá um projeto para ele. Deus disse assim para Noé, olha, eu vou submergir tudo de louvor e organizar isso tudo, mas só que para você eu dou um projeto. Irmãos, entenda bem uma coisa, no princípio da criação, do ponto que a gente diga aqui, como a terra, irmãos, estava ali criada, estava naquele caos. Você observa, irmãos, que um trecho da Escritura Sagrada diz assim, e o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. Em traduções mais antigas, você vai ver a palavra do Senhor dizendo assim, e o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. Irmãos, bailar é a mesma coisa que dançar, bailar é a mesma coisa que se alegrar, bailar é a mesma coisa que festejar. Então me faz entender que quando Deus criou ele que tivesse o caos, Deus estava se alegrando. Por quê? Aquele projeto ninguém deu para Deus, aquele projeto ninguém confiou a Deus, aquele projeto não foi um engenheiro, não foi um arquiteto, mas aquele projeto era do Senhor, e ele já sabia a finalidade do projeto, ainda que ele tivesse lançado a palavra, mas ele sabia que não tornaria vazia, e havia grande alegria naquele projeto. Aleluia. Irmãos, o fato interessante
é que quando Noé cria a arca, você vai observar que ele cria a arca. E o objetivo da arca, irmãos, era flutuar. Irmãos, algo que flutua na água, se você for observar, ainda mais no mar, você vai ver, irmãos, que se não tem uma direção para você guiar, aquilo fica à toa. Aquilo fica para um lado e para o outro, fica sem destino, fica desgovernado. Só que o interessante, irmãos, é que Deus está olhando para a vida de Noé e está dizendo assim: Noé, fica tranquilo. Parece que vocês perderam o rumo. Parece que vocês perderam o objetivo. Parece que vocês perderam o propósito. Por quê? Nunca vi, irmãos, em uma estrutura náutica de uma marinha, que seja brasileira ou que seja de qual for, nunca existiu, irmãos, aquele tipo de embarcação. E agora que Deus manda fazer, não tem um guia, mas era como se Deus estivesse dizendo assim: ei, a arca representa Cristo, a arca representa a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ainda que pareça que não tem um guia, mas fica tranquilo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É como se Deus estivesse dizendo para Noé: se você não gostou e se a arca não tivesse à toa, vocês também iam perecer, vocês também iam morrer. É melhor ficar na arca à toa, é melhor ficar na arca se vestindo, mas na posição de Deus, do que morrer pelas águas do dilúvio. E eles alcançam salvação. Irmãos, um fato interessante é que a arca está flutuando. O que flutua, irmãos, é um projeto bem projetado, bem ajustado, é bem organizado. Mas a arca ali, irmãos, de Noé, ela não fala somente da madeira de golfe, mas ela fala do betume. Ela fala, irmãos, que a arca fora betumada por dentro e a arca fora betumada por quê? Por fora. Aí, se os irmãos forem reparar, irmãos, nesse contexto espiritual, você vai ver que dois trechos das Escrituras, tanto no livro de Êxodo quanto no livro de Gênesis, vai falar acerca de arca. Só que a arca do livro, irmãos, de Êxodo já vai falar um pouco da questão ali do cestinho que é feito, aquela arquinha para se colocar Moisés. Lá no livro de Gênesis, irmãos, se falava de Noé, que ia ser colocado toda a sua família e todos aqueles animais que deveriam ali ser preservados na arca. E se os irmãos forem observar, uma coisa, irmãos, que tem uma fenda, uma coisa, irmãos, que tem um buraquinho, uma coisa, irmãos, que tem uma brecha, por mais que seja pequenininha, isso pode trazer risco. Já viu, irmãos, uma embarcação afundando? Já viu, irmãos, uma embarcação indo a pique? É uma coisa o quê? Horrenda. Na estrutura do cinema, se você for observar, se fala do Titanic. Até hoje é lembrado. Mas salve, irmãos, e o nome do Senhor será glorificado, porque Noé fez o serviço direito, que é tapando as brechas. Irmão Creto, mas se vierem fazer uma fofoca da irmã que está do meu lado, ei, irmã, vigia em nome de Jesus. Eu não vou deixar me contaminar. Ei, irmão Creto, mas se me chamar, aleluia, para beber um copo de cerveja, você vai dizer: ei, irmão, vigia, porque eu tenho que tapar as brechas e eu não aceito mais do alto. Entre de novo no meu organismo. Ei, irmão Creto, aleluia, se me chamarem para me adulterar, aí você vai dizer: eu sou fiel à minha esposa e eu sou fiel ao meu Deus. Você vai tapar as brechas diante da presença de Deus. Isso atrapalha as brechas, irmão. Glória a Deus, aleluia. O inimigo vai tentar tontear sua mente, tentou tontear a mente de Neemias, não vai ser diferente com a gente, irmão. Neemias ficou lá, irmão, tentando construir a muralha. Sanbalate, Tobias e Gesem estavam ali tentando confundir. Olha, uma raposa, o de um vai sair, rapaz. Por que vocês estão fazendo isso? Não se levantando contra o rei? Quer dizer, irmãos, quando você está tapando a brecha, maus pensamentos vão vir, o desânimo, a fraqueza, talvez o mal-estar, talvez você vai passar mal, mas o interessante de tudo é que não era um desistir do seu propósito. Todos os dias ele acordava e dizia assim: ei, eu preciso prender a madeira, eu preciso calafetar. Ei, eu preciso prender a madeira, eu preciso calafetar. Ei, era como se ele estivesse dizendo no seu coração: o projeto não é meu, é de Deus, mas esse projeto não pode parar. Irmão, o projeto que envolve família, eu sei que é fácil, é complicado.
Mas família, nós precisamos entender que não pode se perder. Glória a Deus, aleluia. Às vezes você olha para a sua família e você pensa assim, é fácil, não é fácil, isso aqui não é fácil. Se eu estivesse falando aqui para você que é fácil, estaria mentindo. Mas irmãos, a família, Deus não deixa perder ninguém, é só você crer, porque é promessa. Aleluia. Você vê que Noé, essa família entrou dentro da arca. Então você vê, irmãos, que tem um plano de Deus com a família. E esse projeto não começa aqui, esse projeto começa antes daquilo que você possa imaginar. Quando Deus criou Adão, ali Deus deu a Eva e Deus instituiu a família. A família é um projeto de Deus. Mas nós sabemos, irmãos, que existe algo que a gente conhece, irmãos, como o anticristo. E o anticristo que existe em toda a face da terra, irmãos, por incrível que pareça, é a própria ciência. A ciência é diabólica. A ciência, irmãos, tenta confundir, tenta tontear a nossa mente. E o que a ciência, irmãos, ensina diante, irmãos, da família? Talvez você tenha passado por isso e hoje seus filhos passam também. A ciência chega para você e diz assim, olha, esse projeto de negócio de Deus aí, família, é tudo bobeira. O homem veio do macaco, não é assim? Que o anticristo ele começa a narrar. O homem veio o quê? Do macaco, porque ele quer corromper o princípio da Escritura Sagrada. E no princípio você, os céus e a terra. E no sexto dia Deus fez o quê? O homem e a mulher. Então você vê que o inimigo tenta corromper esse propósito. O quê? O homem veio do macaco para tentar destruir um projeto chamado Família de Deus. Aí sabe onde Deus constrói tudo isso? Diante da Escritura Sagrada? Irmãos, quando você pega ali o primeiro homem criado, o que Deus faz? Faz cair um pesado som, arranca dele uma costela. Aí eu te pergunto uma coisa, você quantas costelas para um macaco? Não falta um. Você quantas costelas de todo homem que nasce, está sempre faltando um. Um fato curioso, né? Um fato interessante, né? Alguém está o quê? Mentindo. Com certeza não é Deus. Porque a própria ciência vai afirmar o seguinte: se o meu pai é hipertenso, corre o risco de ser hipertenso, porque isso é genética e vai passando de pai para filho. Como a Escritura Sagrada não mente, e o primeiro homem realmente foi Adão, quando Deus regou a costela, ficou-se grande testemunho. Ei, vai nascer um monte de milhares de homens na terra, tudo faltou na costela, para provar que esse projeto família, e aí a Escritura Sagrada, esse sim é um projeto que vem da parte de Deus. Glória a Deus. Irmãos, esse Deus que eu estou pregando para você é um Deus verdadeiro. E não há mentira do diabo que venha prevalecer o quê? De pé. Aleluia, Deus. Irmãos, eu falei de dois tipos de arca. Glória a Deus. Uma arca grande e uma arca pequena. Irmãos, a palavra de Deus vai dizer que Noé foi salvo. E salvo pelas águas, por incrível que pareça. Para uns foi morte, para Noé foi salvação. Mas, irmão, eu queria falar um pouco também de Moisés, dessa arquinha. O apóstolo mãe, depois de 3 meses, pega Betão por dentro, por fora, coloca ele dentro da arca e despede ele. O interessante de tudo, irmãos, é que parecia que Moisés ia morrer, porque havia um etíope, tem que morrer todos os meninos do hebreu. Tem que morrer todos aqueles que são descendência de Abraão, somente os meninos. Irmãos, se você for observar, o inimigo lavou o Egito, tentou matar o projeto, irmãos, daquilo que vem da parte de Deus. Porque o inimigo, irmão, sabia que adivinha o quê? O Salvador. Era o projeto de Deus enviar o libertador. Irmãos, mas o inimigo tentou fazer de tudo para destruir os planos e os projetos de Deus. Da semente da mulher virá um que esmagará a cabeça da serpente. Irmãos, mas o inimigo ele não conseguiu destruir o projeto de Deus. Por quê? Moisés somente iria apontar para o ministério de Cristo. Seria um ministério menor do que o de Cristo. Menor mediador, menor legislador, menor libertador. Cristo, maior mediador, maior libertador e maior legislador. Está lá no livro de Hebreus. Aleluia. Então você vê que o inimigo ficou confundido. Irmãos, mas ele não conseguiu tocar no projeto de Deus. Porque, irmão, já viu Deus que quebra protocolo? Aleluia. Disseram assim, tu vai morrer, Deus quebra o protocolo. Disseram assim, não vai adorar 6 meses, Deus quebra. Disseram assim, não vai adorar um dia, Deus quebra. Disseram assim, olha, você não vai ficar curado. Quando vê, Deus está te curando. Disseram assim, teu esposo não vai voltar para a presença. Quando vê, está voltando. Oh, glória. Disseram assim, aí não vai acontecer. Aí Deus confere e diz, vai acontecer assim. Porque eu sou o Senhor que estou falando. Irmãos, o inimigo pode lavrar o Egito que for, pode selar com o anel do rei, pode fazer o que ele quiser, mas quem dá a última palavra é Deus.
Deus consegue convencer eu não consegui convencer a filha de Faraó de mandar ele pegar aquele cerdinho e ver quem estava chorando. Irmãos, quando ela vê quem estava chorando, irmãos, ela se comove. O seu espírito se enche, irmãos, de íntima compaixão. E ela dizia consigo mesmo: ei, para quebrar o protocolo, só como é que Deus faz? Eu vou adotar esse menino, porque esse menino não vai morrer. Esse menino vai ser o meu filho. Esse menino é projeto de Deus. Esse menino Deus separou, tirado das águas, no nome de Moisés. Significado: Deus salvou no meio de um projeto de morte, no meio do Egito de morte. Deus instituiu o seu projeto para mostrar que Ele é Deus de salvação. Aleluia! Irmãos, Deus salva somente um. Quando Moisés nasce, Deus salva milhares. Para salvar alguém, irmãos, para Noé não foi fácil, para Moisés também não foi. Você pensa assim, para Noé pregar para a família dele, para aquele povo lá, como um testemunho vivo. Será que foi? Mas cara, que não foi. Para Moisés também renunciar, irmão, o mundo não ia ser. Qualquer pessoa que vai renunciar ao mundo pensa primeiro naquilo que ele vai perder. Você vai perder o copo de cerveja, você vai perder o cigarro, você vai ter que perder aquela amizade ruim, você vai ter que perder aquele convívio ali do mundo das drogas. Quer dizer, você vai ter que perder muitas das vezes um bate-papo com o seu vizinho que não convém, que não é construtivo. Então quer dizer, você vai ter que muitas das vezes abandonar alguns tipos de vestes que não convém ao Senhor, que não procede. Aí você começa a ver o seguinte: poxa, eu vou ter que perder muita coisa. E muitas das vezes a pessoa não vem como vem, não se firma, porque ele fica pensando: eu vou perder, eu vou perder, eu vou perder. Mas tem uma palavra que diz assim: aquele que perder sua vida, é aquele que achar sua vida o quê? Perder? Então quando você perde para Deus, parece um prejuízo, mas o ganho é eterno. Aleluia! O diabo ele não consegue te dar o ganho da salvação, te dar o ganho da eternidade, mas Cristo Jesus pagou um alto preço, e ele diz assim: ainda que o diabo não possa dar, mas eu ressuscitei ao terceiro dia, me assentei à destra do Pai, e estou dizendo para você nessa noite: eu posso te dar eternidade, eu posso te dar salvação, eu posso te dar muito mais do que o inimigo pode te dar. Irmãos, Moisés tinha que sair de cima do muro. E engraçado de tudo é que o nome dele era ser filho adotivo da filha de Faraó, pertencente à nação do Egito, e de sangue puro ele era hebreu. Interessante de tudo, irmãos, que o chamado de Abraão não era diferente, de Jacó não era diferente, de Isaac não era diferente, e esse chamado ardia no coração dele, aleluia, porque Deus não deixou ele viver à toa. Talvez você está dizendo assim: irmão, que eu bati com um carro, aleluia, deu perca total, eu saí ileso, assim, um ferimento, até eu dizendo assim: o projeto ainda não acabou, aleluia, eu tenho mais coisas para acontecer, irmão, creio, eu não estou entendendo nada, aleluia, porque Deus não me deixou morrer naquele dito, é Deus dizendo: o projeto ainda não acabou. Aleluia, Deus. E ele tem que tomar uma decisão: e agora? Sou egípcio, sou hebreu, sou egípcio, sou hebreu, sou egípcio, sou hebreu. Tinha um programa que dizia, né? Caracachá, até acabar esse programa. Então você vê, irmãos, que ele tinha que decidir. E decidiu o quê? E quando ele olha, irmãos, para o marins dos egípcios e dos hebreus, ele decide o quê? Vingar aquilo que era da sua espécie. Ele mata o Egito. Tem momentos, irmãos, para ser salvo como uma moeda de novo. Tem momentos, irmãos, para se tornar um libertador, você tem que matar o Egito. Talvez Deus está dizendo para o meu e para o seu coração: ei, aleluia, eu quero até realizar essa grande obra. Há um muro da indecisão, ó glória. Mas a partir do momento em que você se decidir, se mata ou se não mata o Egito, se elimina ou se não elimina o Egito, é aí que eu vou passar, aleluia, a atuar diante da sua vida, ó glória. O que acontece, irmão, que ele mata o Egito? Ele mata o Egito, ele fugir. Quando ele volta, depois de 40 anos, ele volta com o chamado. Ele volta com algo da parte de Deus. E ele não somente, irmãos, voltava liberto, ele tinha que libertar um povo inteiro. E fato interessante, o que vira para mim, irmãos, não é somente ele libertar aquele povo, vir andando com o povo diante, até de frente ao mar.
Irmãos, o interessante de tudo é que eu vejo, irmãos, as Escrituras Sagradas se cumprindo de uma forma linda na questão das águas. Eu vou ainda no texto aqui de 1 Pedro, capítulo 3, verso 19. E, irmãos, quando Moisés chega diante das águas, muita gente fala da divisão, muita gente fala dos muros que se tornaram como espelho, isso tudo. E eu pedindo direção para o Senhor, falava, Senhor, como é que procede essas coisas? E Deus dizia comigo, olha, Moisés mata o Egito dentro dele, só que ele enterra o Egito na areia. Já reparou que quando você enterra alguma coisa na areia, o vento fica batendo ali e aquilo vai desenterrando? Vai desenterrando, vai desenterrando, vai desenterrando, vai desenterrando. Então, irmãos, não adianta a gente tentar matar o pecado o quê? De uma forma nossa. Tem pessoa que diz assim, eu só vou para a igreja quando largar o cigarro. Só vou para a igreja quando largar a bebida. Só vou para a igreja quando eu parar com isso, quando eu parar com aquilo. Deus está dizendo assim, ei, quem vai te mudar o quê? Sou eu. E Deus colocou aquele povo diante do mar vermelho para mudar todo o cenário. De que maneira? Mostra uma palavra do Senhor que diz assim, tem pecado que Deus lança no mar dos quê? Sim. E o mar vermelho para eles ia ser o quê? O mar dos quê? Sim. De que maneira, irmão, creio que o povo ia passar? Engraçado de tudo é que o mar vermelho, o apóstolo Paulo vai dizer que representa o batismo nas águas. Morre a velha criatura e nasce a velha criatura. Então, quando eles acabassem de passar, lá ia ser uma nova criatura. Tanto é que Miriam, um caco velho de bandeira, começa a tocar e se alegrar. Irmão, já viu alguém se alegrar no deserto? Já viu alguém se alegrar no sol quente? Já viu alguém se alegrar sem água? Já viu alguém se alegrar com fome? Já viu alguém se alegrar, irmãos, em circunstância que não tem como você plantar, não tem como você colher, não tem como você dar alimento ao gado, não tem como você dar alimento ao seu filho? Mas Miriam estava dizendo, ei, eu passei no mar, mas passei com o Senhor. Eu passei no mar, mas passei com Deus. E aí eu não esteja no deserto, mas hoje eu sou uma nova criatura e eu estou passando esse processo com Deus. Aleluia, Deus. O Egito até tentou entrar diante do mar vermelho. Só que ele entrou, só que deu ruim para ele. O negócio ficou meio complicado. Por quê? Porque ele não achou que podia alcançar o povo de Deus. O engraçado de tudo, irmãos, quando Deus elimina os seus inimigos, ele elimina de verdade. E o maior inimigo do ser humano, do próprio ser humano, somos nós mesmos. Moisés matou o Egito, se enterrou na areia. Agora Deus pega todas aquelas carruagens de farol que estavam entrando ali no mar vermelho, deixa o povo passar totalmente. Quando o povo passa totalmente, Deus fecha o mar. Te pergunto uma coisa, irmão. Até hoje eu não vi em toda a estrutura de ciência humana em questão de você pegar ali um submarino. Nunca vi um submarino ir na maior profundeza da terra. O povo de Israel foi. O Egito também foi, saber disso? O Egito foi na maior profundidade do mar. Engraçado, né, rapaz? Ele não tinha submarino na época. Como é que Deus é grande? Olha como é que o milagre é maior. Aleluia. Só que o engraçado de tudo é que quem saiu vivo foi o quê? Israel. O Egito saiu o quê? Nem saiu, o Egito morreu ali mesmo. A água cobriu o quê? O Egito, para provar que Deus é o quê? Deus! É como se Deus estivesse dizendo assim, ei, eu nunca mais vou te dar motivo para o inimigo te acusar, te apontar, tentar te condenar, porque é para provar que ele é Deus! Glória! Aleluia! Irmão, eu queria esticar a mão um pouquinho para a mensagem muito grande. A mensagem tinha muita coisa mesmo para falar. Só que eu vou ter que ir tirando pelo acelerador, porque se eu vou falar tudo, Aleluia! Ele vai me dar uma apertadazinha. Mas eu sou grato a Deus e queria agradecer a vida do nosso